Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de matemática, é a nossa aula de número 19. O tema da aula de hoje é expressões algébricas. Matemática, aula 19, expressões algébricas. Então, o que vem a ser expressões algébricas? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com alguns tipos de expressões. Vamos começar com expressões racionais. Então, o que vem a ser expressões racionais? São aquelas que não apresentam variável no radical, ou seja, que não possuem a variável na raiz. Então, por exemplo, menos 3b, menos 2a, x mais 5y mais 1. Agora vamos ver expressões irracionais. Então, expressões irracionais são aquelas que apresentam variável no radical. Então, raiz de x mais 1, expressão irracional, x ao quadrado mais 2x mais 1 também é uma expressão irracional, beleza? Já que possui a variável dentro do radical, beleza? Expressões, variável ali no caso x, expressões racionais inteiras. São aquelas que não apresentam variável no denominador, beleza? Então, um exemplo aqui, 2b menos 4c, x mais y mais z. Agora vamos dar uma olhada nas expressões racionais fracionárias. Então, expressões racionais fracionárias são aquelas que apresentam variável no denominador. Beleza? Então, um exemplo aqui. Menos 4x sobre y mais 2. Então, aqui a gente tem a variável no denominador, variável y. Agora aqui, 3x menos 7 dividido por x mais 2. Também apresentam variável no denominador aqui, o x. Beleza? Agora vamos para o nosso próximo conceito. Valor numérico. Então, o que vem a ser o valor numérico? É o valor obtido após a substituição de todas as variáveis pelos valores dados e a resolução da expressão dada.
Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais clara a ideia. Então, aqui o exemplo. Tendo A igual a 4 e B igual a 2, ache o valor numérico da seguinte expressão. Expressão algébrica. Então, a expressão é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, o valor numérico é o valor obtido após a substituição de todas as variáveis pelos valores dados e a resolução da expressão. Então, aqui vamos substituir os valores de A por 4, já que o exemplo nos deu esse valor, e o B por 2, já que o exemplo também nos deu esse valor. Aí, fazendo a resolução da expressão, nós achamos o valor numérico. Então, A ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, substituindo A por 4. O A vale 4, B vale 2, B ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Mais 2 vezes 2, 4. 16 mais 16, 32. 32 mais 4 vai ser igual a 36, beleza? Então aí a gente achou o valor numérico da expressão dada. Pessoal, então continuando a aula aqui, nosso próximo conceito é de monômio. Então, o que vem a ser monômio? Monômio é qualquer expressão algébrica representada por um número, por uma incógnita ou pelo produto de números ou incógnitas. Então, nós temos que o seguinte: o 2 pode ser um monômio, 5x um monômio, xy ao quadrado um monômio e menos 2a ao quadrado também é um monômio. Se não tiver nada, fica implícito que tem o número 1. 1x ao quadrado, um monômio também. Beleza? Vamos agora para as partes de um monômio. Então, para as partes de um monômio, se nós tivermos um monômio 5 vezes x, 5 vezes x, nós temos que o 5 é o coeficiente e x é a parte literal. Beleza? Se nós tivermos x vezes y ao quadrado, nós temos que o 1 é o coeficiente e xy ao quadrado é a parte literal. Beleza? Continuando a aula, vamos agora ver o grau de um monômio. Então, aqui no grau de um monômio, se nós tivermos então 5 vezes x
elevado à primeira, a gente tem que o monômio é de primeiro grau. Monômio de primeiro grau. Se nós tivermos menos 3a elevado ao quadrado, nós temos que o monômio vai ser de segundo grau. Já que o expoente aqui é 2, aqui o expoente é 1. Então aqui um monômio de primeiro grau, expoente 2, monômio de segundo grau. Se nós tivermos x, y ao quadrado, nós temos que o monômio vai ser de terceiro grau. Por que o monômio vai ser de terceiro grau? Porque aí a gente tem o x, monômio de primeiro grau, y, monômio de segundo grau. Aqui meio que somaria, né? 1 mais 2 ficaria monômio de terceiro grau, beleza? Pra gente ver os monômios. X, monômio de primeiro grau, y, monômio de segundo grau. Esse monômio aqui vai ser de terceiro grau, somando o monômio de primeiro grau mais o monômio de segundo grau. O 2 vai ser um monômio de grau zero. Beleza? Porque é a mesma coisa que a gente tivesse a parte literal aqui elevado a zero, que daria 1. Então, monômio de zero grau. Vamos continuar agora. Monômio semelhante. Monômios semelhantes. Então, o que vem a ser monômios semelhantes? Monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, 8xy e 7xy são monômios semelhantes. 5x ao quadrado e 2x ao quadrado também são monômios semelhantes, já que possuem a mesma parte literal, x ao quadrado e x ao quadrado. Aqui no caso xy e aqui no caso xy. Beleza? Vamos para o nosso próximo tópico da aula, polinômios. Então, o que vem a ser polinômios? Polinômios são expressões algébricas que possuem monômios, beleza? Expressões algébricas que possuem monômios. Então, aqui nós teríamos um binômio, que também é um polinômio. Binômio tem dois monômios. E aqui nós temos um trinômio, beleza? Já que aqui nós temos 3 monômios. Os dois aqui são polinômios no caso, já que possuem um ou mais monômios, beleza? Agora vamos dar uma olhada no grau de um polinômio. Então, se o polinômio tiver apenas uma variável, então no caso 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 2. Então nós vamos ver qual é a variável que possui maior expoente. Então, o maior expoente aqui vai ser o 3. Então, aqui nós temos um polinômio de terceiro grau. Beleza? Agora, se tivermos um polinômio
com mais de uma variável. Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós tivemos um polinômio com mais de uma variável. Então, se nós tivermos polinômio com mais de uma variável, no caso aqui um exemplo, 3 mais 12x terceira vezes y menos 2x vezes y ao quadrado mais 6x ao quadrado vezes y ao cubo. Nós temos aqui que esse polinômio de quarto grau, este de terceiro grau, já que somando aqui 3 mais 1, quarto grau, aqui 1 mais 2, terceiro grau, e aqui é de quinto grau. Então aqui o monômio de quarto grau, monômio de terceiro grau, monômio de quinto grau. Então aqui nós temos que o polinômio é de quinto grau. Então seria o maior grau dos monômios aqui, quinto grau. Beleza? Vamos continuar agora. Nosso próximo tópico, operações com polinômios. Então, a primeira operação que a gente vai ver vai ser adição e subtração. Então, vamos lá. Então, se nós tivermos os seguintes polinômios. Polinômio A, 4y ao quadrado mais 8y mais 3 tivermos o polinômio B, 3y ao quadrado menos 1, o polinômio C, 5y ao quadrado mais 5y menos 1. E quisermos calcular A mais B menos C. Então vamos substituir os valores de A por este, B por este e C por este daqui. Então A vai ser 4y ao quadrado mais 8y mais 3. O B vai ser 3y ao quadrado menos 1. Vamos colocar aqui em parênteses. E o C vai ser 5y ao quadrado mais 5y menos 1. Beleza? Então aqui 4y ao quadrado mais 8y mais 3 mais 3y ao quadrado menos 1 menos 5y ao quadrado menos 5y mais 1. Vamos agrupar agora para ficar mais fácil da gente visualizar. Então a gente vai colocar 4y ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 5y ao quadrado mais 8y menos 5y mais 3 menos 1 mais 1.
beleza? Então, nós temos o seguinte: 4 mais 3, 7, y ao quadrado menos 5y ao quadrado. 8 menos 5 vai dar 3y. 3 menos 1 vai dar 2 mais 1. 7 menos 5 vai dar 2y ao quadrado mais 3y. 2 mais 1, 3. Então fica 2y ao quadrado mais 3y mais 3 aqui. A resolução dessa expressão. Continuamos. Agora, nosso próximo tópico vai ser multiplicação. Então, se nós tivermos x mais 4 vezes x ao quadrado mais 2x mais 1, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos multiplicar o x por x ao quadrado, o x por 2x e o x por 1. Beleza? Aqui é a mesma coisa. 4 vamos multiplicar por x ao quadrado, por 2x e por 1. Beleza? Então aqui, x vezes x ao quadrado, mais 2x mais x vezes 2x, mais x vezes 1. Que é a mesma coisa. Mais 4 vezes x ao quadrado, mais 4 vezes 2x, mais 4 vezes 1. Beleza? X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. X vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. X vezes 1 vai dar x. 4 vezes x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. 4 vezes 2 vezes x vai dar 8x. E 4 vezes 1 vai dar 4. Beleza? Agora a gente vai agrupar aqui os termos semelhantes para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil de visualizar. Para a gente resolver a expressão aqui. Mais 4x ao quadrado, mais x mais 8x mais 4. Então aqui nós temos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 4x ao quadrado vai dar 6x ao quadrado. X mais 8x vai dar 9x e mais 4. Então aqui seria a resolução da expressão que foi dada. Continuando, vamos fazer a seguinte multiplicação. 2x mais 1 vezes x menos 2. A ideia é a mesma. Multiplicar o 2x por x e o 2x por menos 2. Multiplicar 1 por x e 1 por menos 2. Então vamos lá. 2x vezes x mais 2x vezes menos 2 mais 1 vezes x mais 1 vezes menos 2. Beleza? 2x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2 vai dar menos 4x. X vezes 1 vai dar 1x. E 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Então,
2x ao quadrado menos 4 com mais 1x vai dar menos 3x menos 2. Beleza? Continuando aqui. Vamos agora para a divisão de monômios. Então, aqui na divisão de monômios, se nós tivermos 12y ao quadrado dividido por 6, a gente vai ter 12 dividido por 6 vai dar 2y ao quadrado, beleza? Se nós tivermos 15x ao quadrado dividido por 3x, então aqui a gente pode separar 15 dividido por 3 e aqui x ao quadrado dividido por x. 15 dividido por 3 vai dar 5, x ao quadrado dividido por x vai dar x, beleza? Dá x aqui. Que seria x ao quadrado, seria a mesma coisa que x vezes x, dividindo por 1x aqui, a gente poderia cortar o x com esse x, ficando apenas 1x. Beleza? Continuando então. Divisão de polinômio por monômio. Então nós teríamos a seguinte situação: 12x ao quadrado mais 9x dividido por 3x vai ser igual, a gente pode colocar 12x ao quadrado sobre 3x mais 9x dividido por 3x. Isso daqui vai ser igual, a gente pode colocar 12 vezes x dividido por x, por 3x, mais 9x dividido por 3x. Beleza? Então aqui a gente poderia cortar esse com esse. 12 dividido por 3 vai ser 4, já que são termos iguais, né? E a gente poderia cortar aqui o x com esse x aqui, ficando 3. Então a resposta aqui seria 4x mais 3. Continuando aqui, divisão de polinômio por polinômio. Então nós vamos ter a seguinte situação: x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x dividido por x menos 2, beleza? Então aqui a gente vai ter que multiplicar x menos 2 por um número que seja menor ou igual a x ao quadrado, cujo resultado vai dar menor ou igual que x ao quadrado aqui. X ao cubo, desculpa. Então vamos colocar aqui x ao quadrado vezes x, que vai dar x ao cubo, x ao quadrado vezes 2 vai dar 2x ao quadrado, e aqui a gente inverte o sinal aqui. Se aqui era positivo, aqui vai ser negativo, se aqui era negativo, aqui vai ser positivo, beleza? Então aqui, x ao cubo menos x ao cubo vai dar 0, menos 6x ao quadrado, com mais 2x ao quadrado, vai dar menos 4x ao quadrado. Aqui a gente desce o próximo número,
mais 8x. Próximo número que multiplicado por x menos 2, cujo resultado tem que ser menor ou igual a menos 4x ao quadrado mais 8x. Então vamos lá. Menos 4. Menos 4 vezes x vai dar menos 4x. E aqui a gente inverte o sinal aqui. Fica mais 4x ao quadrado, que é a mesma coisa. Menos 4x vezes menos 2 vai dar mais 8x. E quando a gente coloca aqui, a gente inverte o sinal. Então aí a resposta vai ser x ao quadrado menos 4x. Próximo número, 10x ao quadrado menos 43x mais 44 dividido por 2x menos 5. Então vamos pegar aqui um número que multiplicará 2x menos 5, cujo resultado tem que ser menor ou igual a 10x ao quadrado menos 43x. Já que aqui tem dois números, aqui vai ter que ter dois números também, beleza? Então vamos lá. 5x vezes 2x vai dar 10x ao quadrado. Quando a gente coloca aqui, a gente inverte o sinal aqui da multiplicação que a gente acabou de achar. 5x vezes menos 5x, menos 5, 5x vezes menos 5 vai dar menos 25x. Quando a gente coloca aqui, a gente inverte o sinal. Vai dar 0, menos 43 com mais 25 vai dar menos 18. E aqui tem um número, mas aqui tem dois. Então precisa descer o outro número para a gente continuar, para poder continuar fazendo a conta. Agora, um número que pegar um número que vamos multiplicar por 2x menos 5 que tem que ser menor ou igual a menos 18x mais 44. Vamos pegar o menos 9. Menos 9 vezes 2x vai ser menos 18x. Quando chega aqui, quando a gente coloca aqui, a gente inverte o sinal. Menos 9 vezes menos 5 vai dar menos 9 vezes menos 5 vai dar mais 45. Quando chega aqui, a gente inverte o sinal. Menos 18 mais 8 vai dar 0. 44 menos 45 vai dar menos 1. Então aqui a divisão foi exata e aqui a divisão não foi exata, tendo o resto menos 1. Beleza? Pessoal, continuando a aula então, o exercício 1 diz o seguinte pra gente. A área do retângulo abaixo é expressa pelo polinômio 2x ao quadrado mais 11x mais 15. Qual é o polinômio que representa a medida da altura desse triângulo? A gente tem que ele quer saber a altura desse retângulo aqui, quer saber esse valor h. Então a gente tem que a área é igual a base vezes a altura. A área, o exercício falou pra gente que vale 2x ao quadrado mais 11x mais 15. A base falou que vale 2x mais 5. E a altura é o que ele quer saber. O 2x mais 5 está multiplicando h, então ele passa para o outro lado dividindo. 2x ao quadrado mais 11x mais 15 dividido por 2x mais 5 vai ser igual a altura. Então aí a gente faz a conta aqui. 2x ao quadrado mais 11x
mais 15 dividido por 2x mais 5. Então, qual número multiplicado por 2x mais 5 vai ser menor ou igual a 2x ao quadrado mais 11 aqui. Então, vai ser o x vezes 2x. Vai dar 2x ao quadrado, quando vem para cá ele vem com um sinal oposto. X vezes 5x vai dar 5x, quando ele vem para cá ele também vem com o sinal oposto. Positivo passa a ser negativo. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar 0. 11x menos 5x vai dar 6x. Agora aqui desce o 15. Agora, qual é o valor multiplicado por 2x mais 5, cujo resultado vai ser menor ou igual a 6x mais 15. Então, o próximo valor aqui vai ser o mais 3. 3 vezes 2x vai dar 6x, quando ele vem para cá vem com o sinal oposto. 3 vezes 5 vai dar 15, e quando ele vem para cá ele também vem com o sinal oposto. Então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Beleza? Então a gente tem que a altura h vai ser x mais 3. X mais 3 então vai ser a resposta do exercício. O exercício 2 diz o seguinte pra gente: o produto de menos 4 vezes a ao quadrado vezes b por 5 dividido por 2 vezes a vezes b é igual a... A gente tem menos 4a ao quadrado vezes b vezes 5 dividido por 2 vezes a vezes b. Beleza? Então aqui a gente vai ter menos 4 vezes 5, a ao quadrado vezes a e b vezes b. Tudo isso daqui dividido por 2. Então, menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. A ao quadrado vezes a vai dar a ao cubo. B vezes b vai dar b ao quadrado, dividido por 2. Menos 20 dividido por 2 vai dar menos 10 ao cubo vezes b ao quadrado. Beleza? Então essa seria a resposta correta aqui. Então, o exercício 3 diz o seguinte pra gente: a potência de, abre parênteses, menos 4a ao cubo vezes b ao quadrado, fecha as parênteses, a ao quadrado é igual a... Então nós temos a seguinte situação: nós temos aqui menos 4a ao cubo b ao quadrado, tudo isso daqui é elevado ao quadrado. Então isso daqui vai ser a mesma coisa aqui, menos 4a ao cubo vezes b ao quadrado vezes menos 4a ao cubo vezes b ao quadrado. Beleza? Então isso aqui vai ser igual a menos 4 vezes menos 4 vai ser 16 a ao cubo vezes a ao cubo vezes b ao quadrado vezes b ao quadrado. Então isso daqui vai ser 16 a elevado à sexta potência vezes b elevado à quarta potência. Beleza? Então essa seria a resposta do
exercício 3. O exercício 4 diz o seguinte pra gente: o quociente da divisão de 4x à quarta menos 4x ao cubo mais x menos 1 por 4x ao cubo é. Então vamos lá. 4x à quarta menos 4x ao cubo mais x menos 1 dividido por 4x ao cubo mais 1. Então, nós temos a seguinte situação. Vamos multiplicar, então, esse valor por um número cujo resultado tem que ser menor ou igual a 4x à quarta menos 4x ao cubo mais x menos 1. Então, o número que a gente vai achar aqui vai ser o x. 4x à terceira vezes x vai ser 4x à quarta. Positivo, quando ele vem aqui, ele passa a ser negativo. Menos 4x à quarta. X vezes 1 vai dar x, quando ele passa para cá, ele vai ser negativo. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Vai descer o menos 4x ao cubo e vai descer o 1. Então a mesma coisa, vamos multiplicar 4x ao cubo mais 1 por um número cujo resultado tem que ser menor ou igual a menos 4x ao cubo menos 1. Vai ser mais 1. 1 vezes 4x ao cubo vai ser 4x ao cubo, vai ser aqui menos 1. Vai ser menos 1 aqui. Menos 1 vezes 4x ao cubo vai ser menos 4x ao cubo. Quando ele vem para cá, ele vem com o sinal oposto. Era menos, passa a ser mais. Aqui é a mesma coisa. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Quando ele passa aqui, passa a ser mais 1. Ser 0 e aqui vai ser 0, beleza? Então a resposta aqui vai ser x menos 1 aqui. Beleza? A resposta, então, o quociente da divisão vai ser x menos 1 aqui, só para deixar mais claro. O exercício 5 diz o seguinte pra gente: Rogério tem x reais e Sara y reais. Roberta possui o triplo da quantia de Rogério. E Raquel tem 100 reais a mais que Sara. A expressão algébrica que representa o total de reais que todos possuem é. Então a gente tem o seguinte: Rogério tem x reais, Sara tem y reais, Roberta possui o triplo da quantia de Rogério. Então nós temos que Rogério tem x e Roberta tem o triplo da quantia de Rogério, então Roberta tem 3x. E Raquel tem 100 reais a mais que Sara. Então Raquel possui 100 reais a mais que Sara, então vai ter y, que é o que Sara tem, mais 100 reais. Beleza? A expressão algébrica que representa o total de reais que todos possuem, então vai ser x mais y mais 3x mais y mais 100. Então, é a soma de todo o dinheiro que todos possuem aqui.
Então vai ser, vamos colocar aqui termos semelhantes, mais próximos, para visualizar melhor. Então, x mais 3x, 4x, y mais y, 2y mais 100. Então essa seria a expressão algébrica que representa o total de reais que todos possuem. 4x mais 2y mais 100. Vamos para o nosso sexto exercício. O exercício 6 diz o seguinte para a gente. O resto da divisão de x elevado à quarta mais 1 por x ao cubo mais 1 é. Então a gente tem que x à quarta mais 1 dividido por x ao cubo mais 1 vai ser igual a. Então vamos multiplicar x ao cubo mais 1 por um número cujo resultado tem que ser menor ou igual a x à quarta mais 1 aqui no caso. Então vamos lá, x vezes x ao cubo vai ser x à quarta. Ele era positivo, quando vem para cá passa a ser negativo. E x vezes 1 vai dar x, quando ele passa para cá ele também passa negativo. X à quarta menos x à quarta vai dar 0, ficar menos x mais 1, beleza? Então o resto da divisão vai ser menos x mais 1. A conta para por aqui já que menos x é menor que x ao cubo aqui. A parte literal aqui no caso tem um expoente menor que essa parte aqui do divisor, beleza? Vamos só para a gente aproveitar o exercício para a gente dar uma revisada em algumas coisas. Então a gente tem que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então nós temos que o dividendo, que é x à quarta mais 1, é igual ao divisor, que é x ao cubo mais 1, vezes o quociente, que é x, mais o resto, que é menos x mais 1. Beleza? Só pra gente ver se a conta tá certa, tá? Tudo certinho. X à quarta mais 1 vai ser igual x vezes x ao cubo vai dar x à quarta, x vezes x à terceira vai dar x à quarta, 1 vezes x vai dar x, positivo com negativo dá negativo, positivo com positivo vai dar positivo. Tem x à quarta mais 1 é igual a x à quarta, mais x com menos x vai dar 0, mais 1. Então a gente tem que x à quarta mais 1 é igual a x à quarta mais 1. Beleza? Então, só para a gente fazer uma pequena revisão e para a gente conferir se os valores estavam corretos. Então, pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.